A clínica é trabalhar com a sombra, com o mal, com o demônio, com o inferno. É descer com o paciente lá no lugar mais feio, para ele te dizer as coisas mais horríveis que ele nunca disse para ninguém, que ele tem vergonha de existir por pensar aquilo, por fazer aquilo. Se você não quer lidar com isso, então não vai pra clínica. Não é gostosinho, eu garanto. Bem-vindo, bem-vinda ao módulo 1, parte 2. Esse vídeo ficou longo, eu sei, mas eu garanto que tem ouro nele, hein? Vale a pena assistir. Ó, seguinte, eu tô modificando o programa de ensino conforme eu vou ensinando. Porque o programa de ensino é uma parada viva e é assim mesmo. Então você vai ver que às vezes os objetivos mudam de um vídeo pro outro. É isso, fazer o quê? Vamos lá, módulo 1, parte 2. Você vai aprender a identificar as causas do comportamento humano, como comportamento mais geral, e aí decompondo ele, você vai aprender a caracterizar o mentalismo, caracterizar o behaviorismo radical, diferenciar explicações behavioristas das mentalistas, e você vai aprender a descrever implicações clínicas da adoção do behaviorismo como uma filosofia. Peraí. Me ajuda a te ajudar. Dá um like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Dá dislike também, xinga ali nos comentários, interage com o bagulho. Prefiro que tu faça comentário negativo do que tu não fale nada, ué. Fragas vambora, chega. Para começar, dá uma olhada nesse triângulo. Ele está representando como que a produção de conhecimento é feita em análise do comportamento. Então, no vértice da esquerda embaixo, temos a pesquisa aplicada, que ela está muito preocupada em resolver problemas humanos, encontrar soluções. Conhecida como Applied Behavior Analysis, que no Brasil todo mundo identifica só como aba TEA, para autismo, e não é. É para qualquer tipo de aplicação. No vértice direito embaixo, nós temos a pesquisa básica, que ela está mais preocupada em responder problemas da ciência, etc. É bem experimental, é chamado de análise experimental do comportamento, de forma um pouco errônea, mas a gente não vai entrar nessa discussão. E hoje vamos entrar no vértice de cima, behaviorismo radical. O behaviorismo radical é a filosofia que embasa a análise do comportamento. Os três vértices do triângulo têm que estar funcionando para que a prestação de serviço, que é a clínica, funcione. Eu diria que a prestação de serviço está mais ou menos no meio do triângulo. Ela vai se alimentar dos três vértices. Os três vértices são muito importantes e eles precisam estar se comunicando, dialogando. Vamos lá? É muito chique falar que a gente estuda psicologia, ainda mais hoje em dia que tá mais na moda, tá com um pouco mais de glamour, assim. Porque a palavra significa psique, para os gregos era a alma, o estudo da alma, o estudo da mente. Para eles a psique era um ar frio que a gente exala na hora da morte e é como se fosse o princípio que anima o nosso corpo. Bom, mas tem um problema bem grave com toda essa concepção, e eu espero que ao final desse vídeo você não necessariamente concorde comigo, mas pelo menos compreenda qual o ponto que eu estou tentando fazer aqui. Vamos começar. Para guiar a nossa jornada de hoje, eu quero começar com uma pergunta. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Por que as pessoas agem da forma que agem? Porque elas pensam o que pensam, sentem o que sentem, e principalmente também como podemos mudar tudo isso? Acho que todas essas perguntas estiveram presentes na história da psicologia, desde os primórdios com os gregos, passando por todos os filósofos e os primeiros teóricos que foram se desdobrando da filosofia, criando laboratórios, até hoje em dia que tem trocentos bilhões de teorias diferentes ou escolas de psicologia diferentes, e cada uma tem uma linguagem própria. É uma bagunça. É uma bagunça. Quem já se debruçou um pouco sobre a psicologia vai saber do que eu estou falando. Muitas vezes as escolas não se entendem, discordam até do próprio objeto de estudo da ciência que elas dizem ser parte. Enfim, tem problemas bem graves aí que a gente hoje vai explicitar e também tentar dar um certo encaminhamento. Vamos lá? Por quê? Me responde. Por que as pessoas agem como agem? Ou, em outras palavras, quais são as causas do comportamento? Onde elas estão? E qual que é a natureza delas? Você concorda comigo que o fenômeno que mais está presente na sua vida é o comportamento humano? Você sempre vai estar diante de um ser humano se comportando, mesmo que seja só você próprio. Você sempre vai estar diante de si próprio, a não ser que você esteja dormindo em um sono sem sonhar, né? Porque até sonhando você está diante de manifestações de comportamento humano, ok? Então, ao longo da história humana, a gente sempre tentou responder essas perguntas com muita vontade. A gente sempre teve essa curiosidade, tipo, cara, como assim? É um mistério. Por que as pessoas fazem o que fazem, pensam o que pensam, sentem o que sentem? E várias respostas foram tentadas ao longo da história e até hoje. Então a gente tem coisas como astrologia,
que tenta dizer que a posição dos astros durante o nascimento da pessoa e ao longo da vida dela vão determinar a personalidade dela, os comportamentos. Nós temos a ideia de que existe como se fosse um eu que controla. O Divertidamente, ele transparece isso bem, assim, como se tivessem vários mini-eus, que são cada emoção, controlando naquele painel de controle os nossos movimentos, as nossas disposições, os nossos pensamentos. Nós já tivemos teorias bem racistas ao longo da psicologia, tipo várias mesmo, mas basicamente algumas, só para citar, o formato do crânio das pessoas determinava o comportamento, ou a cor da pele determinava o comportamento, com pesquisas bem burras. Então, assim, a gente já teve explicações das mais esdrúxulas até algumas que pareciam fazer sentido. Por exemplo, estruturas internas, tipo inconsciente, superego, ego causando comportamento. Processos cognitivos causando comportamento. Se a gente for pegar tudo isso e tentar reunir sobre um mesmo rótulo, a gente pode chamar essas explicações ou tentativas de explicação de mentalismo. Mentalismo ou internalismo. Um ou outro, tudo bem. O que é o mentalismo? É a tentativa de buscar dentro do objeto de estudo, ou seja, o ser humano, as causas do comportamento dele. Isso é muito comum nas ciências que estão engatinhando. Por exemplo, os alquimistas buscavam dentro das substâncias a essência delas para explicar por que elas se combinavam de determinadas maneiras, por que elas reagiam com outras, etc. Os físicos buscavam dentro dos objetos como se lá dentro deles, daquela esfera que se move, tivesse uma força interior que causa o movimento. Os fisiólogos e médicos, os primeiros, eles chamavam um princípio de vis viva, algo do tipo, que era como se fosse o princípio de vida, que quando as pessoas morriam, ele ia embora, e era isso que causava a vida. Então, assim, em ciências bem imaturas, é muito comum tentar ficar procurando dentro do objeto as causas do comportamento dele, do fenômeno que está sendo estudado. Na psicologia não foi diferente. Então, até então é ótimo, né? Até então, a gente estava tentando abrir o ser humano. Onde que está a causa? Está no cérebro, né? Agora é uma versão moderna do mentalismo, são os neurotransmissores, né? A dopamina causa tal coisa, a serotonina causa tal coisa, sendo que a única coisa que é observada é que diante de um comportamento, essas substâncias estão presentes em maior ou menor quantidade, e não que elas causam o comportamento. Mas enfim, essa é uma forma bem requintada de mentalismo. E a análise do comportamento, na minha visão, até onde eu estudei, ela é praticamente a única forma de psicologia que se opõe ao mentalismo, ou que pelo menos critica ele e oferece uma alternativa. Agora você vai entender primeiro por que ele é um problema e depois qual é essa alternativa, que é chamada de behaviorismo radical. Antes de tudo, por que o mentalismo existe até hoje? Porque assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, logo antes a gente sente coisas, pensa coisas e observa coisas no nosso próprio corpo. E é muito fácil tomar elas como causa daquilo que a gente faz, porque elas acontecem um pouquinho antes ou até junto. Então eu vou dar um exemplo. Eu tava com muita raiva e por causa disso eu soquei a cara do meu coleguinha. Tipo assim, a minha ação de socar, ela foi precedida por sentir muita raiva ou imaginar eu socando a cara. Então é muito fácil, é muito, assim, intuitivo a gente pegar e falar logo, se aconteceu antes, é a causa, ok? Então é bem importante entender por que o mentalismo, ele convence. E convenceu durante milênios. Espero que hoje não convença tanto, ou até não convença mais. Vamos lá? O problema do mentalismo é o seguinte. Ele tem uma premissa que é: o mundo é dividido em duas realidades. O mundo é dividido em duas dimensões. Uma dimensão que se chama mente e uma dimensão que se chama corpo. O corpo, ele é físico, ele é feito de átomos, moléculas, a gente pode tocar ele está sujeito às leis da física. E existe outra dimensão, separada desse corpo, que ela é imaterial, ela não tem substância. Ela está localizada em algum lugar dentro da nossa cabeça, eu acho. Ou, sei lá, cada um vai dizer, vai especular a respeito de onde ela está localizada, mas o fato é, ela não tem dimensões físicas, ela é feita de outra natureza, ela não está sujeita às mesmas leis que o corpo.
Essa visão de mundo, ela tá subjacente a quase todas as teorias psicológicas até hoje, tá? Com análise de comportamento é diferente. Eu vou continuar fazendo essa defesa até o fim dessa aula. Vamos ver se eu fui bem sucedido, tá? É o seguinte, qual é o problema dessa visão de mundo? Ok, então você está me dizendo que existe o corpo e existe a mente. E a mente causa o corpo fazer coisas. Então, tipo, a raiva, que é mental, a raiva é um sentimento, vamos dizer assim, uma emoção, ela causa o meu movimento de socar a cara do meu coleguinha. E eu te pergunto o seguinte, como que uma coisa que não é física e não está sujeita às leis da física pode causar movimento em algo que é físico? Através de que mecanismo? Aí você pode falar, não, é uma parada transcendental. Ok, então não é científico. Não é científico e, além do mais, isso gera um problema imenso, que é o seguinte, a raiva não é acessível. Como que a gente vai modificar o comportamento se a gente precisa modificar algo que é imaterial? A gente vai fazer o quê? Uma cirurgia espiritual na pessoa? Como que a gente vai acessar a raiva dela? Perguntando? Você tá com raiva? Não dá tempo, ela já socou a cara do amiguinho. A gente precisa de algo que vai nos permitir prever o comportamento. E não só interpretar ele depois que ele já aconteceu. Porque senão não vai prestar para uma ciência. Vai ser só uma descrição de fenômenos. Não vamos tentar explicar nada, não vamos tentar prever nem modificar. Vamos só descrever o que está acontecendo. Legal, pode até ajudar, só que não é o suficiente. A gente precisa encontrar as causas. E causa é algo bem específico, não é uma palavra qualquer que a gente pode sair usando na ciência de qualquer maneira. Tá? Então, assim, quando a gente diz que a raiva que causou o socar a cara, a gente está ocultando as variáveis relevantes para entender esse comportamento. E a gente não só está ocultando, como a gente fica satisfeito com essa explicação, que não explica nada. E aí a investigação cessa, a gente para de buscar as variáveis relevantes. Olha, eu não acho uma boa. Mas e aí, como que fazemos, né, diante desse cenário? Bom, vou te dizer uma coisa. Você não come porque você está com fome. A causa do seu comportamento de pegar um prato de comida e se alimentar não é a fome. E isso é muito brisa, é muito viagem falar isso. Porque a gente está acostumado com esse tipo de raciocínio. Ah, eu fiz tal coisa porque eu tive vontade. A vontade não é causa de nada. Ah, eu tô com... Eu não tenho motivação, eu não fiz porque eu não tenho motivação. Motivação não é causa de nada, tá? Então a gente desmorona todo esse arcabouço, toda essa herança teórica, toda essa herança da psicologia. Quando eu li esse livro a primeira vez, em 2018, eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo com esse cara aqui, ó. Porque eu tinha recebido a coleção inteira do Freud da minha avó, que ela estava se aposentando e ela é psicanalista. E eu estava apaixonado pelo inconsciente. Eu comecei a estudar o Jung e eu estava apaixonado pelos arquétipos, pelo inconsciente coletivo. E eu estava me apaixonando por uma coisa que esse cara aqui, ele simplesmente vai demolir nesse livro. Esse livro me deu muita raiva, realmente, tá? E ele é irônico. O Skinner é irônico. Ele tá tirando uma com a nossa cara. Ele fala que as pessoas perderam tempo olhando para as causas erradas. No fim das contas, a gente está preocupado em saber por que as pessoas agem como agem para poder modificar a forma que elas agem. Inclusive na clínica, né? Então, um paciente busca ajuda, um cliente busca atendimento psicológico só porque ele quer falar com alguém, desabafar. Se fosse isso, ele ia para um boteco conversar com um amigo. Não é para isso que as pessoas buscam terapia. Não é só para desabafar. Elas esperam uma certa modificação, alguma coisa que mude, né? Senão elas não pagariam por esse serviço, entende? Então, se a gente não sabe quais as causas dos comportamentos, a gente não tem como modificar eles de maneira intencional, vamos dizer assim, certo? A gente vai acabar dependendo do acaso. Sem querer, as nossas intervenções podem ou não funcionar, a gente não sabe por que elas funcionaram ou não, e a gente vai ficar no deserto, que eu descrevi no começo, completamente perdido. E a gente olha para um lado, para o outro, só vê areia, não tem nenhum indício do que está acontecendo. Essa é uma clínica, assim, muito... É uma clínica muito difícil, é uma clínica que deixa o psicólogo, a psicóloga completamente desamparado. Então, o que nos resta? Bom, será que a gente está preparado para essa conversa sobre liberdade? Sobre livre-arbítrio? Porque eu estou falando que dá para descrever, explicar, prever e controlar o comportamento. Então ele não é uma escolha do indivíduo? Aí está mais um motivo do mentalismo persistir.
Eu acredito que quando a gente oculta as causas do comportamento, a gente impede que o sistema seja modificado. E as pessoas que se beneficiam do sistema atual, do status quo, elas não querem que o sistema seja modificado, porque elas se beneficiam desse sistema. E o mentalismo acaba sendo selecionado pelas consequências que ele tem na sociedade, certo? Agora, quando a gente desvela tudo isso e fala, olha, aqui estão os princípios do comportamento e como modificá-lo. Aí as pessoas, opa, calma aí, né? E como eu falei ali do livre-arbítrio, também quebra o ego mais uma vez do ser humano, né? Teve aquela questão da Terra não ser o centro do universo, teve a questão da gente não ser uma espécie completamente separada das outras por causa da teoria da evolução do Darwin, teve a questão do Freud dizer que a gente não é senhor da própria casa porque existe o inconsciente, e eu vejo uma quarta quebra desse ego do ser humano, que é o behaviorismo radical, dizendo assim, olha, você não é a origem do seu comportamento, o comportamento ocorre. Chega de ladainha. Onde estão, afinal, essas causas do comportamento que eu tô falando? A gente tem que olhar, parar de olhar para dentro e começar a olhar para fora, resumindo. Estão no ambiente. Não só no ambiente, estão na relação entre o organismo como um todo, não o organismo mutilado em mente e corpo, mas o organismo íntegro interagindo com o mundo. Beleza? Quando a gente começa a olhar para isso, aí abre um caminho, uma estrada, assim, para descobrir coisas. Quando a gente muda nosso foco de dentro do organismo para essas estruturas, entidades mentais e tarará, e começa a olhar para o organismo inteiro, aí é promissor, começa a ficar interessante. Por quê? É a superação do dualismo. Que os primeiros behavioristas acabaram fazendo assim, a mente não dá para ser estudada, essas coisas são subjetivas, vamos olhar só para o comportamento público, o comportamento que pode ser observado por consenso, e chega a um consenso entre dois observadores diferentes. A mente não é científica, a gente não vai estudar ela. Você percebe que eles não superam o dualismo, os primeiros behavioristas metodológicos? Eles só negam uma parte e estudam a outra? O behaviorismo radical é um reequilíbrio. Ele restabelece o equilíbrio disso. Porque ele fala assim, não, calma, a mente é importante. Mas não é que ela exista. Quando a gente fala em termos psicológicos, na verdade a gente está descrevendo processos comportamentais com termos que são imprecisos, ambíguos e enfim. Ou seja, acontece uma superação do dualismo e o que vem a substituir ele é o monismo. Dualismo, mente e corpo. Monismo, só existe uma realidade. Só existe um universo e ele é físico. E as coisas que a gente chama de mentais, de subjetivas, de psicológicas, somos nós observando o nosso próprio corpo. A gente não precisa dizer que isso que nós observamos é de natureza imaterial, etc. Somos nós observando sensações do nosso próprio corpo. E agora eu vou colocar aqui as características do behaviorismo radical. Primeiro eu vou citar cada uma e depois eu vou uma por uma explicando. A causalidade do behaviorismo radical é o selecionismo. Seleção pelas consequências. O behaviorismo radical postula que o comportamento é multideterminado em várias instâncias e por vários elementos. Ele é relacional, ele é probabilístico, ele é natural. Vamos lá, seleção pelas consequências é uma coisa que foi descoberta meio tardiamente na história da humanidade. Vamos falar de teoria da evolução. Você lembra da teoria da evolução? É bem importante para entender o resto do curso. Porque é uma das principais mudanças na concepção mentalista para a monista, né? Do dualismo para o monismo, que é o seguinte: a gente não age para atingir fins, a gente não age direcionado ao futuro. A gente age porque a gente no passado agiu de formas semelhantes que produziram reforçadores. Na teoria da evolução, a gente vê o selecionismo sendo descoberto a partir das mutações genéticas, que eram variações, então varia. E o ambiente, a interação da espécie com o ambiente, com as outras espécies e intraespécie, ia selecionando através do sucesso reprodutivo. Então, assim, aqueles traços genéticos que eram mais úteis, mais adaptativos, eles iam estatisticamente ocorrendo de maneira mais frequente e, portanto, eles iam, ao longo do tempo, aumentando o seu número. Então, se eu sou uma girafa e o meu pescoço nasce um pouco maior e a minha chance de sobreviver e reproduzir aumenta, a minha prole provavelmente vai também nascer com essa tendência de ter o pescoço um pouco maior e vai ter uma chance de sobrevivência, uma taxa mais alta do que a dos
dos outros indivíduos dessa espécie, e ao longo do tempo a tendência da população geral é de que o pescoço vá crescendo. Você percebe que a variação não é com um fim específico? A girafa não teve uma mutação para que o pescoço dela crescesse. Ela teve uma mutação que se diz aleatória. Algumas mutações, a maioria delas não foi útil e simplesmente foi se perdendo. Mas essa do pescoço, ela foi legal. Então, pela consequência que ela teve, que foi permitir uma alimentação melhor, ela foi selecionada. Pega essa lógica, você entende essa lógica da teoria da evolução? Agora você vai aplicar a um organismo. O organismo varia, o comportamento dele varia, ele vai se comportando aqui, se comportando ali, e aqueles comportamentos mais úteis, em um certo sentido, vão ficando. Então ele age por aquilo que ele fez no passado que funcionou, e não porque ele está com uma meta, um objetivo específico. Isso é a seleção pelas consequências, tá? A gente vai detalhar melhor quando a gente for estudar o comportamento em si. A gente aqui está na filosofia. Depois a gente vai entrar no fenômeno comportamento com uma lupa e vai entender cada elemento que faz essa seleção pelas consequências funcionar. Multideterminado. Por que ele é multideterminado? Bom, a análise do comportamento ela é sobre história de vida, resumindo. Se você entender isso, vai ficar mais fácil. História de vida da espécie, como um todo, história de vida do organismo e história de vida de uma cultura. Vamos lá. História de vida da espécie é chamado de filogenética. Como que esse código genético foi evoluindo, e existem comportamentos inatos, que a gente vai ver depois. Então esse repertório de comportamentos inatos que estão inscritos na genética e que são herdados pelos organismos. Isso é filogenética. Claro que tem variações individuais, tem a genética de cada organismo que é única também, ok? Segundo nível de determinação do comportamento é a ontogenética, que é a história de vida do indivíduo. Então todas aquelas experiências desde quando ele estava no útero já estão valendo, já vão moldar esse organismo e o comportamento dele. E o terceiro nível é a evolução das culturas, que é um campo gigante já, que está em grande crescimento na análise do comportamento, que é como que as práticas do grupo de indivíduos, de um certo grupo, evoluem e são selecionadas. E como que elas ajudam a esse grupo a sobreviver. Então são esses 3 níveis. E mesmo dentro de cada nível, por exemplo, na história de vida, quando uma pessoa emite um comportamento, a gente não pode dizer que ela emitiu por causa de uma razão só. Tipo, a pessoa foi no shopping porque ela gosta de sorvete. Ponto. Não. Geralmente não tem um estímulo que causa o comportamento. Não é mecanicista, né? Tipo, o superego fez isso, portanto aconteceu aquilo. A gente tem que pegar e olhar para várias variáveis que a gente vai detalhar depois. Regras, antecedentes imediatos ali, história de vida, modelagem, modelação, sei lá o que, ok? Ele é probabilístico. Comportamento não é tudo ou nada, ou faz ou não faz. Comportamento é uma questão de frequência. Frequência é um aspecto muito importante, é fundamental na análise do comportamento. Então, assim, são tendências a agir, são probabilidades de se comportar de determinada maneira que flutuam ao longo do tempo e elas são afetadas por outras variáveis. E ele é natural. Natural por quê? Porque não diz respeito a um mundo fora daqui, um outro universo mental. Você se comportar, o comportamento, ele é tão natural quanto a órbita dos planetas, quanto a gravidade, quanto a maçã que cai no chão, quanto qualquer outro fenômeno. É uma questão da natureza, não é algo fora. Acho que o ser humano tem um pouco dessa mania, né, de querer ser diferente do resto. Não, tudo bem, beleza, até que o Darwin estava certo, mas nós temos a mente, o raciocínio. Não, a gente está se comportando, nós temos comportamentos bem complexos que realmente nos diferenciam de outras espécies, mas isso não nos torna separados do resto. Nosso comportamento é natural. Ele é natural como todos os objetos que você está vendo ao seu redor aí. Ele não é de um plano diferente, ok? E o comportamento é dito relacional porque ele não é uma coisa isolada. Ele ocorre em contexto. Então, principalmente quando a gente está falando, assim, do mundo natural aí, que não é o mundo teórico, vamos dizer assim, nem tem como separar o comportamento em antecedente, resposta, consequência. Isso é um nível de análise, isso é uma ferramenta, é uma maneira de compreender ele. Mas o comportamento é um fluxo,
São fluxos de encadeamentos que não... Eles estão totalmente intrincados um no outro. A gente que pega isso e dá uma fatiada para conseguir entender melhor ele. E o comportamento, nenhum comportamento é observável. Comportamento não é observado, ele é inferido. O que a gente observa são estímulos, respostas, consequências. Comportamento é tudo isso junto, é um pacotão. Então por isso que a gente fala que é complexo, porque ele é composto de partes. Ele não é uma coisa só, quando a gente vai estudar. E ele é inferido. A gente não tem como dizer que observou esse comportamento. A gente observou os antecedentes, a resposta e os subsequentes. E aí deles a gente estabeleceu, supôs relações que precisam ser testadas. Sempre. Testadas e retestadas. Por isso que é experimental. Mas enfim. E é isso. Relacional. A gente estuda relação. Psicologia é um estudo de relações. É um estudo de interações. Não só do organismo, não só do ambiente, não só do estímulo, não só da resposta, mas o que acontece entre eles, qual é a função que está ocorrendo ali. Eu acredito que mais pra frente eu faço um vídeo aí analisando alguns termos psicológicos ditos aí e tentando traduzir eles em comportamentalismo, mas só para dar uma palhinha, por exemplo. Tá, fulano bebeu um copo d'água porque estava com sede. Isso é uma explicação mentalista, como você já deveria ter sacado, por tudo que a gente já conversou até aqui. Porque a sede é um estado mental, um termo mental, que simplesmente quer dizer que fulano observou que estava se sentindo de determinada maneira antes de beber o copo d'água. Ou dizer que ele bebeu porque estava com vontade de beber água. Também é um termo mentalista. Então qual que é a variável crucial aqui? Por que fulano bebeu o copo d'água? Vamos olhar para o antecedente, vamos olhar para o ambiente. Olha para fora, esquece o fulano, olha para em volta do fulano. O que aconteceu entre ele e o ambiente? Ele estava privado de água há 6 horas e acabou de correr 5 quilômetros e suar um monte. Então qual foi a causa do comportamento de beber água? Não foi a sede. Foi privação de água, foi exercício físico intenso, foi sudorese. Fez sentido? Por que a gente tem que passar pelos 3 termos? Pela privação de água, sede, beber água. Se a gente pode pular direto do evento mais acessível, que é a privação, que a gente pode ter até... isso é bem cruel, mas a gente pode ter voluntariamente privado ele de água para que ele ficasse com sede, para que ele bebesse. Por que a gente fala da sede se a gente pode falar que privar ele de água fez ele beber direto? Não é uma economia conceitual e de raciocínio? Vamos direto ao ponto? Não sei você, mas eu prefiro ser pragmático. Ainda mais na clínica, que a gente tem que apagar incêndio toda hora, assim, né? Ainda mais quando tem casos um pouco mais graves de crise, etc e tal. Então agora na clínica, quando o paciente fala assim, eu fiz isso porque eu quis. Isso é uma explicação mentalista que cessa a investigação, pode ser até uma função de esquiva. Não, eu fiz porque eu sou assim. Eu fiz porque a minha personalidade é impulsiva. Tá bom. Aí o clínico vai aceitar a explicação mentalista e cessou a investigação. Vocês não acharam as variáveis relevantes que podem ser investigadas, modificadas, questionadas. Você é assim, tá bom. É porque é o Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, aí é assim que eu faço. Não, é que eu sou de touro. Aí galera de touro, você sabe, né? Foda. Não, calma. Você é assim. E por que você é assim? Você estava desmotivado? E o que te levou a ficar desmotivado? Então a gente está fazendo perguntas sobre os antecedentes, a gente está perguntando do ambiente. Você é assim? Como é que você aprendeu a ser assim? O que aconteceu na sua vida que te levou a ser assim, você acha? Quais efeitos isso teve hoje em dia para você escolher fazer isso? Não, eu fiz porque eu escolhi. Isso é outra, eu quase caí nela agora, né? Não, eu fiz porque eu escolhi, eu tive vontade. E o que determinou a tua escolha? Porque daí a gente cai na questão do livre-arbítrio. A gente é livre para escolher, mas o que determina a nossa escolha? Nada. É o nosso eu interior, é o grande espírito que flutua, sei lá. Tipo assim, se você tem crença espiritual, não é essa a questão. A gente está falando aqui de behaviorismo de ciência. Então, quando a gente fala que uma pessoa ela escolheu agir de determinada maneira, a gente está sendo mentalista e a gente está acessando de novo a investigação. E não fique satisfeito com isso. Faça a pergunta o porquê do porquê. O porquê do porquê do porquê. O clínico é chato pra caramba. O clínico ele tem que ter um faro. O paciente vai esquivar, porque é aversivo. Tem muita coisa. A clínica é muito aversiva.
pro paciente e pro psicólogo também. O psicólogo às vezes tem que ser aversivo de propósito para realizar intervenções. Muitas vezes você vai ter que escolher ser aversivo porque você sabe que aquilo está alinhado com a tua estratégia com aquele paciente. E depois você vai ter os efeitos. Se você for só bonzinho, se você for só... eu só vou ser só reforçador, eu nunca vou trazer um tema difícil, eu nunca vou bloquear a esquiva do paciente, porque eu acho que é errado, etc. Tá bom, vai ficar em terapia por 15 anos e não vai ver quase nenhuma mudança. A clínica não é gostosinha, tá? A clínica não é isso. A clínica é trabalhar com a sombra, com o mal, com o demônio, com o inferno. É descer com o paciente lá no lugar mais feio, para ele te dizer as coisas mais horríveis que ele nunca disse para ninguém, que ele tem vergonha de existir por pensar aquilo, por fazer aquilo. Se você não quer lidar com isso, então não vai pra clínica. Não é gostosinho, eu garanto.